Sim, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. 35º episódio. E você não está inscrito no canal. Tá muito no erro comigo. Você vai lá agora, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber as notificações. No Spotify a gente está voando. E se você quiser acompanhar a gente no Instagram, é o AJ Podcast Oficial. Hoje nós temos aqui o meu convidado, vem da Califórnia brasileira, diretamente de Ribeirão Preto. Ladies and gentlemen, please welcome Cássio Albuquerque. Salva de palmas. Tem torcida, ó. É isso aí. Poxa, obrigado aí. É uma super satisfação poder estar aqui com vocês e conversar, né? Levar um pouquinho aí da história do Cássio, eu trouxe você aqui porque a sua empresa é a Inteligência de Mídia. Sim. De Ribeirão. Sim. Uma baita empresa super considerada. E inteligência é uma coisa que falta nessa pessoinha que vos fala. Então, pô, primeiro de tudo, obrigado você com a sua generosidade vir aqui trazer a tua história, o teu conhecimento. Isso é importante pra gente. Você sabe que a gente tem uma galera jovem que assiste a gente, né? E a gente traz assim um MBA com pessoas que vão ensinar coisas, pessoas que realmente fazem acontecer a mídia exterior. E aí meu agradecimento a você ter despencado de Ribeirão para cá. Infelizmente hoje não tem um dia ensolarado para você ver uma praia linda, cheia de gente. O Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, né? De uma segunda-feira comum de sol, a praia tá lotada. E aí eu te agradeço muito você estar vindo aí. Eu vou te começar a perguntar para você o seguinte. Ribeirão Preto é uma cidade... Você atende lá aquela região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, até onde eu consegui ver, uma cidade para cima de 700 mil habitantes, IDH altíssimo, qualidade de vida, uma cidade rica, desemprego praticamente zero. Fala um pouco pra gente da tua empresa e do teu raio de influência lá naquela região. Sim, Ribeirão Preto é uma capital regional, né? É um polo de negócios de uma macro-região de mais de 3,5 milhões de pessoas, né? Então, impressionante, né? Impressionante. Então é uma região realmente muito rica, né? Hoje o agronegócio desponta ali em toda a nossa região, né? Eu não sei o número certo de cidades que faz parte dessa macro-região, mas é um polo onde se concentra ali toda a prestação de serviços dessa macro-região, que abrange ali desde a divisa de Uberaba, né? Até Uberaba mesmo, né? Ribeirão Preto está a 160 quilômetros de Uberaba. A gente está a 80 quilômetros de Franca, que é um polo industrial, um polo calçadista muito importante do estado. 80 quilômetros de Araraquara e São Carlos, né? A gente pega toda uma região ali, 120 quilômetros de Barretos, 200 de Rio Preto, que é uma outra grande cidade. Então, é uma cidade realmente, economicamente falando, muito importante regionalmente, né? Então, hoje a gente se auto-intitula a capital brasileira do agronegócio, né? A maior feira do agronegócio. O AgriShow, né? AgriShow, que é a segunda maior do mundo, né? É impressionante. É impressionante. Enfim, e fora a AgriShow, né? Ali você tem vários... É uma cidade de turismo de negócio. Então, é uma cidade que tem muitas empresas, é um polo de serviços, de educação, né? Muitas faculdades, tem mais de 50 faculdades na cidade de unidades, né? Desde a USP, que é a nossa faculdade pública lá, com cursos de saúde, medicina, até cursos de negócio. Tem diversas faculdades locais muito fortes, né? Só de faculdade de medicina existem, além da USP, mais 3, 4 particulares, né? Então
é um polo de negócio, é um polo estudantil, é um polo de serviços, é um polo gastronômico, né? Muito importante do estado. É uma região muito desenvolvida, de muita infraestrutura, e a gente consegue hoje ser assim, a cidade de influência de um raio de pelo menos 120 quilômetros ali, né? Então, é uma cidade muito pujante. E a tua empresa, atualmente, nós estamos falando aí de, sei lá, 400, 500 faces distribuídas nessa região toda. Sim, não só nessa região, mas como também no litoral, né? Nós temos a Imídia Litoral, né? Que é a nossa empresa do litoral, que nós temos Santos e Guarujá também, né? Então, começamos ali em Ribeirão Preto, né? Hoje em Ribeirão Preto a gente tem 100 e tantas faces de outdoor, né? Mais a região toda ali. Temos painéis de rodovia, temos painéis de LED, painéis digitais, front lights, mega lights. Então a gente tem uma cobertura que pega toda a região ali, Araraquara, Sertãozinho, Franca, Bauru, também temos painéis digitais. Então a gente consegue... Orlândia, cidades pequenas, né? Então são cidades que às vezes desconhecidas aí, né? Assim, de forma geral, aí da população de fora do estado, e até mesmo do estado. Às vezes a gente percebe alguma agência de São Paulo ali que não conhece algumas cidades que nós temos na região, né? Então, Orlândia, São Joaquim da Barra... Só lugar bom, né, cara? Lugar bom. Você acha que esse processo migratório que existe no país há muitos anos, né, das pessoas saírem do interior e vir para o centro, e as pessoas dos grandes centros, e as pessoas dos grandes centros ir para fora do país... Eu tenho um pensamento na minha cabeça. Eu tenho conversado com pessoas aqui do chamado Brasil com S, né? Que não é o Brasil do Leblon, que não é o Brasil da Faria Lima. Sim. E a gente vê, lugares maravilhosos, cara. Você acha que em algum momento as pessoas vão começar a enxergar esse Brasil com S, esse movimento se inverter? As pessoas falam, cara... A qualidade de vida sei lá, em São Paulo não tá bacana. Vamos para Ribeirão, vamos para Araraquara, vamos para... Isso já acontece, eu já percebo. Sim, eu sou paulistano, né? Então, eu fiz isso há 25 anos atrás, né? Quando eu saí de São Paulo, eu fui para Ribeirão Preto, né? Meu pai morava em Ribeirão Preto e eu fui para lá, né? E a gente observa isso hoje, né? Então, você vê muitas pessoas saindo realmente da capital, indo buscar, não qualidade de vida, assim, né? Indo buscar oportunidades, né, profissionais, né, que envolve qualidade de vida também. Então, a gente observa muito isso, né, no interior, indo para essas cidades, né? Hoje, essas cidades têm estrutura, né? Como a gente estava falando, do aeroporto de Ribeirão Preto, você consegue distribuir para o Brasil, né? Voos diretos para Brasília, para o Rio, para São Paulo, diversos voos, né, para Goiânia, e aí vai. Então, as cidades têm estrutura, têm oportunidade, têm indústrias, têm prestação de serviço, têm boas faculdades, então atrai as pessoas realmente, né? E muito mais seguro, né? Esse é um problema dos grandes centros urbanos, né? Então, são cidades mais seguras. A gente observa isso, e até mesmo para o litoral. Então, principalmente, isso se intensificou no pós-pandemia, né? Durante a pandemia, as pessoas buscaram ali sair do seu apartamento de São Paulo. Houve uma reflexão sobre isso, houve né? muito isso. E a gente observa, né, que as pessoas passaram a buscar mais o interior, né? Então, existe isso já. Isso, né? Reflete muito no teu negócio, né? Demais, demais. Você está me falando aqui que a tua vacância lá é... inexistente, né? Zero, 100% de ocupação. Quase 100, né? Assim, Ribeirão é uma cidade que tem uma qualidade muito grande dos painéis da mídia UH, né? Nós passamos por um processo de mudança de legislação em 2012, que fez com que houvesse uma redução de quantidade, uma readequação dos painéis, e uma melhor até ordenação desses painéis com a paisagem urbana, né? Com o urbanismo da cidade. Então, a princípio, a gente assusta ali um pouco, né? Nessa época eu não tinha minha empresa ainda, mas eu trabalhava numa grande empresa da cidade, são meus amigos, né? Até hoje. E existia essa preocupação. Então, isso fez com que a cidade se modernizasse no H.
né? Então, você tem qualidade de peças, você tem uma cidade que não é poluída visualmente, né? Você tem algumas restrições de formatos ainda, né? Em relação a tamanho, em relação a... Nós não podemos ter em Ribeirão, por exemplo, uma empena, né? Um topo de prédio, esse tipo de peça nós não podemos ter. Mas tem uma qualidade muito grande, né? Uma qualidade muito grande e uma cobertura muito eficiente de painéis. Uhum. E isso, obviamente, além de toda essa questão econômica, essa característica toda da cidade, faz com que a gente tenha alta demanda, né? Então, qualidade, cobertura, uma boa cobertura das empresas, e absorveu tecnologia também, né? Porque hoje a tecnologia ela chega em todo lugar Sim. E com o poderio econômico de uma cidade dessa, você tem acesso a bons equipamentos, né? Boa qualidade de acesso a plataformas bacanas de métrica, de planejamento. Sim. Isso leva para outro patamar. Isso nos ajudou bastante, né? No mercado como um todo, né? No mercado como um todo. A gente observa aí, nos outros participantes aqui, né, do AJ, bem interessante isso, né? Quando a gente começou a entregar métrica, aí a gente disparou. Aí disparou. Isso foi interessante, né? Porque eu costumo dizer assim, a gente vendia, né, o nosso negócio, o OH, muitas vezes com mímica. Essa era a verdade. Então, para quem não conhecia o mercado, como que é esse ponto? A gente falava, esse ponto é bacana, né? Quem vira aquela rua, dá de frente, é um painel que Então, a gente tinha que fazer mímica para vender nosso negócio, né? Ali passa muita gente, né? Nesse local passa... É um absurdo. O que é muita gente, né? São 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, né? O que é um painel... bacana, que tem uma supervisão? A gente não conseguia, era muito qualitativo apenas, né? E hoje mudou. Hoje, né? Há alguns anos vem mudando isso aí. E aí que a gente conseguiu dar um salto, né? Aí que a gente conseguiu dar um salto. A gente tem os números, né? 10 anos atrás a gente tinha 1% de participação. 1% do bolo publicitário. Hoje as últimas pesquisas que a gente... tem acesso, né, mostra que isso está 11%, 12%. Né? Hoje nós temos... Mal contado, né? Mal contado. Porque de repente é mais, né? Mal contado, porque não se tem uma precisão de apuração desses números, né? São números que as grandes agências passam, né? Essa é a verdade. O Sempre Meios que fez essa... Sempre Meios, mas o local talvez não é apurado. Porque o inventário, a gente não consegue nem saber exatamente quantas empresas de... Algum dia, um episódio aqui, alguém falou, não, nós temos 5 mil empresas. Eu falei, cara, tem muito mais. Sim. Nós somos 5.500 cidades. Sim. Esse número... Tem que ser maior. O dobro, triplo, no mínimo. Sim. Do que 5 mil. E não sabendo o número de empresas, não tem dúvida sobre a ideia errônea sobre a quantidade o inventário que está instalado hoje, né? Sim, que é mais difícil, né, se monitorar isso, mas o número é interessante, né? Hoje a gente é crescente, junto com a mídia digital, somos as que mais crescem, né? Então, quando a gente começa a ter qualidade, quando a gente começa a ter métrica, né, pesquisa, softwares, né, ferramentas para mostrar isso, aí a gente fala, opa, peraí, esse negócio aqui é interessante, né? A gente tem também a questão do comportamento das pessoas, né? As pessoas estão na rua, né? Acabou aquele negócio de dona de casa, o jovem, né? Tá todo mundo na rua, né? As pessoas circulam, então, característica, comportamento das pessoas, né? Então, você tem métrica, você consegue... Né? Tem diversas plataformas hoje. Aí a gente, né, vê aí algumas pessoas que por aqui passaram, né, até falando de programática no OH, que já começa a surgir ali com algumas ressalvas, mas enfim, a gente conseguindo entregar isso, né, entregar com qualidade, conseguir monitorar essa campanha, a gente entrega resultado. E aí vem mais investimentos. O resultado sempre foi entregue, Cássio. Eu tô nisso há muitos anos, né? Eu tô nisso há 25 anos.
e eu sempre percebi que o resultado direto, né, do esforço de investimento pequeno anunciante, do grande anunciante, sempre foi um resultado muito claro, cristalino. Só que a gente não tinha como mensurar o que a gente estava fazendo. Hoje, as companhias telefônicas já te dão uma análise muito precisa Sim. do comportamento desse consumidor, como que ele está interagindo com a cidade. Isso aí somado às ferramentas de métricas, a ferramenta de geolocalização. Isso vai enriquecendo uma base de dados que transmite segurança para o cara que está lá querendo fazer uma campanha. Ele vai ter uma pré do que ele vai fazer. Sim. Antes a gente fazia e dava assim, ó, o resultado do cara que fez antes de você foi esse. Aí faça também Sim. que, em tese, o teu resultado será semelhante ao do anterior. Hoje a gente consegue falar isso na hora que está planejando. Você escolhe peça A, B, C, D e já sabe qual vai ser a quantidade de impacto, frequência. Isso. Dá uma montanha de informação e a publicidade há muito já está deixando de ser muito do campo de humanas para o campo de exatas, né? Exatamente. As pessoas hoje começa a ficar dados. Quantitativo. Exatamente. Isso aí, isso também, né? Mas eu vejo algumas outras situações, né? O processo hoje, principalmente além de conseguir ter métrica, você consegue já ter a audiência, a frequência, né? O que você vai entregar. A tecnologia ajudou em muitas situações também, né? Então a gente pega, por exemplo, desde o processo de produção, né? Com as impressões digitais, né? Antigamente, para se imprimir um cartaz em cromia, tinha número de folhas, aquele negócio todo era difícil, né? Depois veio a digitalização, né? Se diminuiu os investimentos, né? O custo de uma produção de uma lona, de um material de qualidade, né? Então isso começa ali a ajudar também. E as coisas são mais ágeis hoje, né? São bem ágeis. Uhum. Então você consegue colocar uma campanha no ar muito rápido. Muito rápido. E o monitoramento disso também é muito rápido, né? Então a gente coloca um painel digital, né? Eu tenho um exemplo muito bacana de agilidade nisso, que foi uma campanha que nós fizemos do Detal, que vai ter em São Paulo, começa nesse final de semana agora, né? Então o Detal ele fez uma campanha apenas em painéis digitais, pela necessidade ou pelo formato de comunicação que eles queriam entregar, né? Então, a gente tinha trocas da mídia até 2 vezes no mesmo dia, 3 vezes no mesmo dia, né? Então, diárias, né? Faltam 5 dias, 4, 3 para abertura da pré-venda, né? E aí a gente colocava hoje, aí às 19 horas mudamos a comunicação. Ó, estão abertas, e a gente ficava todo mundo ali de alerta, porque se encerrasse os ingressos, que foi o que aconteceu, a gente tinha que colocar no painel na hora, ingressos encerrados. Olha a agilidade que a gente consegue, né? Com a digitalização do H. Então isso é fantástico, você consegue monitorar, você consegue ter agilidade, você consegue fazer trocas rápidas, né? Porque a necessidade desse anunciante medir resultados, saber se ele está no caminho certo, hoje ela é mais rápida, né? Uhum. Exige que a gente consiga... O digital trouxe isso, né? Ele consegue monitorar, né? A mídia digital trouxe isso. Opa, deixa eu ver se meu investimento está correto, se eu estou tendo resultado nesses meus investimentos digitais. E aí se busca isso para as demais mídias também, né? E isso é interessante no nosso negócio, que a gente consegue ter essa agilidade também. E, consequentemente, se traz mais investimentos. A gente consegue trazer anunciantes que não tínhamos antes, né? Então, o varejo, hoje ele vem para o H. Ele consegue ter agilidade, ele consegue anunciar ofertas nos painéis digitais, né? O antigo jornal de ofertas de supermercado, ele veio para o digital, né? Nós fazemos campanha do açaí, do Grupo Pão de Açúcar, anunciando ofertas durante a semana nos painéis digitais, promoções. Então, além de tudo, a gente consegue trazer novos anunciantes, né? Isso para o nosso negócio. E para esse anunciante, você falou, por exemplo, do varejo, oferta, ele pode monitorar no aspecto aí de BI,
ter um entendimento assim, pô, para o anúncio do fulano e vamos para o anúncio do ciclano, porque aquele estoque ali já tá lá embaixo, muda a oferta. Muito rápido, tudo muito rápido. Full time. Ele pode criar gatilhos. Hoje você tem software que você cria gatilhos para que essa mudança seja até automática. Mas eu ia perguntar para você o seguinte, a tua empresa está lá, você falou que não tem penas na cidade nem topo de prédio. Esse regulamento você falou, eu queria abordar um pouco esse regulamento. Como é que funciona esse regulamento lá em Ribeirão? Tem alguma coisa a ver, assim, você teve lá na cidade algum reflexo do Cidade Limpa lá de São Paulo? Como é que foi essa situação? Sim, teve, né? Na verdade, o reflexo do Cidade Limpa em São Paulo foi nacional, né? Então, vários mercados houve um reflexo, né? E até por questões políticas aí, mas realmente... Mas no diploma lá, legal, o cara quando foi fazer, você falou que essa lei é lei ou é 2012, decreto? É uma lei de 2012. Lei de 2012, aprovada em Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito. Isso. Teve ali uma audiência pública, né? Algumas audiências públicas e havia necessidade de uma reordenação, né? Como existiu em alguns mercados, né? Como existiu em Belo Horizonte, né? Grandes cidades, né? Diferente, obviamente, de São Paulo, que foi muito restritiva, né? Que eliminou... ali não foi regulação, ali foi regulação. Extinção. Extinção. E Ribeirão Preto não foi assim. Então, foi algo que foi feito em 2012, que foi bem restritivo, né? Foi bem restritivo, mas não foi... não se extinguiu a mídia. E depois, ao longo dos anos, né? Até o ano passado, por exemplo, a gente conseguiu... houve um entendimento de todas as partes. Aperfeiçoando e adequando. O Ribeirão Preto se aprovou o painel de LED no ano passado. Era uma cidade, né, uma das mais importantes do país. Interior de São Paulo é o segundo PIB do Brasil. Fica atrás de São Paulo, capital. Né? Não sabia. É a 29ª economia do mundo. O interior de São Paulo é a 29ª economia do mundo. Né? Se pegar ao interior, né? E você pega Ribeirão Preto, está entre as 5 maiores cidades do estado, né? Uma das maiores do país, uma cidade de quase 800 mil habitantes, é maior que muitas capitais. E você não tem uma mídia digital, né? Algo que... Fala contra a própria cidade. Fala contra a cidade. Isso dá a impressão que é uma cidade ultrapassada, exatamente. Uma cidade tão moderna, não podia. E aí, o progresso não chegou lá. Não chegou lá, né? E é totalmente contra o que é a cidade. Então, essas adequações foram sendo feitas, mas tudo para melhor. Então, hoje a gente tem menos peças, uma quantidade menor, né? Mais qualidade, como eu disse, e eu acredito que não só eu, mas como os demais empresários do OH da cidade, nenhum aceitaria voltar à lei anterior, mesmo podendo ter mais formatos. Né? Mas se restringiu algumas coisas ainda. Né? Então, é uma cidade que não se tem bus door. É uma cidade que não pode ter, como eu disse, em penas. Né? Você tem algumas restrições ainda, mas seria interessantíssimo se pudesse, né? Claro, né? Peças, grandes formatos que impactam, né? Você tem prédios na cidade que comportariam a mídia, mas existe essa restrição. Mas, assim, nada que prejudique a cobertura e o impacto do OH na cidade. Né? Complementaria, sim. Né? O digital prejudicava. Porque você tinha nas cidades nos entornos, eu coloquei painel digital em Araraquara. Primeiro painel digital de Araraquara nós que colocamos. Né? Então, em Ribeirão não tinha. Uma cidade de 220 mil habitantes, né? Nesse quesito era mais moderna. E aí a gente conseguiu essa mudança de formato ali e todos satisfeitos. Né? O poder público está satisfeito, né? Que anuncia no painel. Né? Os anunciantes estão satisfeitos. Né? A cidade consegue passar essa sensação hoje de modernidade. Né? As ruas ficaram bonitas, né? Um painel digital brilhanta ali, né? Ele traz essa... Eu também acho. É o brilho, o movimento, o impacto que aquilo causa. E o criativo brasileiro é sensacional, né? O criativo brasileiro faz coisas assim que eu fico, às vezes eu olho e falo, porra, o brasileiro é fora da caixa nessa fora parte. Fora da curva total.
Mas hoje a cidade é muito, não digo 100% completa, mas muito eficiente em cobertura, em formatos, em qualidade, né? Então foi uma readequação e ficou melhor. Também. Mas aqui, conta pra mim então a tua história. Você estava me contando ali antes da gente gravar. A tua história, eu tive... A maioria das pessoas aqui que vieram aqui, elas começaram... são self-made men, né? Sim. Pessoas que começaram muito jovem, tal, aprenderam muito com a vida. Eu queria que tu contasse... Como que você começa... O Cássiozinho, mini Cássio, foi pra rua trabalhar. Como é que começa isso? Isso é interessante, né? Eu sou nascido em Santos, na verdade, mas eu sou um santista de nascimento, né? E corintiano. E corintiano. Vai, Corinthians! E tem uma situação interessante. Né? Falando isso, eu trouxe até um presente, aproveitar aqui o portão. Pô, trouxe presente? Presente é bom. Aqui, ó. Vou tirar até do... Aqui, ó. Que é isso, cara? Essa é da democracia corintiana, né? Pô, você ganhou todo o meu amor aqui, aí. Vai, Corinthians, olha lá, a J Podcast, amigo. Aí é personalizada. Porra, caraca, você acertou em cheio, cara. Essa daí vai pra sua coleção, né? Olha lá. Eu tava assistindo o último sábado, aí... Dá ligada, tu não tem essa aqui, velho, ó. É o time do povo, esse é o time do povo. Cara, amei. Amei. E é interessante porque, assim, essa é uma das minhas paixões, né, o Corinthians. E é interessante porque eu sou nascido em Santos, assim, santista de nascimento, né? Meu pai trabalhava na época lá, enfim, mas fui criado em São Paulo, na capital, e tinha um negócio interessante que a gente ia preencher alguma coisa, uma escola, alguma coisa. De onde você é? Ia com a minha mãe, de Santos. A pessoa tinha mania de falar, você é santista, e aquilo me doía profundamente. Não por causa da cidade, obviamente, que eu adoro, né? Mas eu ligava com o futebol. Então eu falava, não sou santista, sou corintiano. E isso nossa, era um terror pra mim, até entender que não é o time, é a cidade, né? Mas enfim. Então... em São Paulo, morei, né? Cresci em São Paulo, cheguei lá com 2 anos, 3 anos, 1980. E né, fiquei ali na Vila Leopoldina, na Zona Oeste, ali toda a minha infância ali, juventude. E eu comecei assim o meu trabalho, a minha pegada comercial nata, né? Trabalhando numa feira que tinha na frente da minha casa. Então, eu trabalhava na feira. Né? Tinha um amigo lá que tinha uma barraca de legumes na feira ali, e a gente, e eu trabalhava na feira justamente para ter um dinheiro para poder ir no jogo. Então eu ia no Pacaembu assistir o jogo do Corinthians no final de semana, então você tinha que levantar um dinheirinho ali, né? Então eu comecei lá e era bem interessante, né? Porque você tinha que... Você tem os concorrentes, né? Você tem as barracas do lado que vendem a mesma coisa que você, então você tinha que... Né, se virar ali, né? Se articular para vender o que fosse, né? Então, assim, comecei ali. Aí eu fui para Ribeirão Preto em final de 96, que eu fui para Ribeirão Preto, porque meu pai morava lá, meu pai mora em Ribeirão Preto, né? E fui para lá como, assim, para tentar alguma coisa, um trabalho e tudo mais. E comecei trabalhando num posto de gasolina. Eu era frentista num posto, né? Num grande amigo, o Antônio, e o Antônio que me levou para a empresa, né, de um grande amigo meu, onde eu comecei, o Sérgio, né, que tem uma empresa na cidade também, uma grande empresa, um parceiro, né, concorrente, amigo, né, que foi onde eu comecei. Fui levado por esse amigo, que era dono do posto, que pegou um dia e falou assim, no meu posto você não trabalha mais. Eu falei, opa, né? Agora você vai pra cá, ó. Lembro até hoje. Ele falou, posto você só pode ser 2 coisas. Ou frentista ou dono. Dono do meu posto você não vai ser. Então eu vou te levar pra... Né? Tinha acabado de entrar na faculdade de... Você fez USP? Eu estudei na USP, a faculdade de Economia, Administração, fiz Administração. E ele falou, pô, vem pra cá que vai ser bacana. E lá fui. Não entendi absolutamente nada Isso com 21 anos. Né? Não entendia nada de... É contagiante o mercado. Contagiante, Pô, que legal. Então, fui aprendendo ali, né? Foi uma super escola para mim, uma empresa muito tradicional, né?
uma das empresas que são a história mesmo do OH no Brasil, né? E ali fiquei por 15 anos, né? 15, olha, muito tempo, 15, 16 anos, alguma coisa assim, né? Então, ali que eu tive todo o meu desenvolvimento profissional, pessoal também, né? Agradeço muito ali, foi fundamental na minha vida. E conheci todo o mercado. Conheci porque eu comecei ali programando outdoor, aquele esquema de programação em folha de papel mesmo, que você tinha ali o chamado espelho, né? Que se usava antigamente, que cola, que cobre. Era quinzena antigamente, não existia nem bissemana, né? Era tudo na quinzena ali. E ali fui aprendendo. E, naturalmente, eu passei a atuar no comercial da empresa, né? Então, comecei a atuar no comercial, né? Você tem isso no sangue, né? Exatamente. Então, comecei a fazer os atendimentos, você vai entendendo do negócio e você começa a fazer os atendimentos. E, junto com isso, participei ali de uma expansão da empresa também para a região, né? Outros mercados, Araraquara, Franca, enfim, né? Outros mercados que a gente foi expandindo. E aí conheci, posso dizer aí, todo o mercado, né? Então, todos os profissionais aí de agências, de empresas de planejamento, muitos dos que passaram aqui são meus amigos, né? Nós conhecemos, aprendemos, tivemos sempre essa excelente relação comercial, né? Fazendo pelo melhor, pelo meio, né? Então, passei por todo esse processo há 25 anos também, né? Acho que é o mesmo tempo aí de negócio que nós temos. Ou seja, a única coisa que eu fiz na vida. E passei a atender agências no Brasil todo, né? Ribeirão Preto, a nossa região sempre trouxe anunciantes de todo o país, né? Por essas características que a gente conversou. Então, passamos a atender a agência em todo o sul do Brasil, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis mesmo, né? Brasília, o Nordeste também. Então, a gente passou a atender... Você viaja muito? Viajo bastante. Eu viajo bastante. Eu rodo bem, assim. Como a gente tem as unidades, né? De carro? De carro, de avião, de todo jeito, né? Meu carro, acho que eu rodo uns 5.000 quilômetros por mês. Olha, é um negócio absurdo. Mas a gente... aí eu fui... me desenvolvi ali. E aí depois, em 2014, 2015, que eu resolvi... ter o meu negócio com uma visão diferente de algumas coisas ali. Chegou um momento de eu partir para minha... porque eu achava ali que era o meu ideal, né? O que eu achava que deveria ser uma empresa, o meu negócio, né? Então, foi assim, a minha escola, foi o meu aprendizado. Em 2014, 2015, eu parti para inteligência de mídia, né? Então, hoje, nós temos um grupo de empresas, né? Que o Instagram é inteligência de mídia. Inteligência de mídia. Aí nós temos a iMídia Painéis, né? Viu aí, produça? Que são as minhas... os meus painéis do interior. A iMídia Litoral, né? Que nós atuamos em Santos e no Guarujá. Hoje o maior número de faces do litoral. Você tem imobiliário? É da minha empresa, mobiliário em Santos. Santos. Da iMídia Litoral, e a Live LED, que é o nosso, que saiu do forno agora, vai fazer 2 anos, né? Quando a gente começou com os painéis digitais. Estão com quantos painéis? Digitais 10. Olha só, então rapidinho, foi né? rápido, foi um desafio, né? Qual formato? São variados, né? Então, no litoral tem os painéis 6x3. Né? Em Araraquara também, em Ribeirão Preto... eu tenho 3 formatos diferentes. Eu tenho um vertical, eu tenho um vertical 4x6, eu tenho um 9x3, eu tenho um 10x4, um painel grande, que é o maior formato permitido na cidade. Bauru, eu tenho um painel vertical também. Então, são formatos variados, né? Na verdade, a ideia é se padronizar, mas às vezes o espaço físico não permite, né, essa padronização. Então... essa é a flexibilidade que a gente tem com o painel digital também. Então, tem local que o 9x3 vai ser pequeno. Tem local que o 9x3 ele nem cabe naquele espaço, não é necessário. Então, a gente começou essa digitalização, né? Então, olha lá. A gente começou a digitalização. Live LED, Digital OH. É bem interessante. Ali são os quadros de outdoor.
aquela situação ali é bem interessante. Eu tô com meu filho ali, ó. Esse é teu filho? Esse é meu filho. Guilherme? Esse é o Matheus. Aí é um anfiteatro que chama, né? Então, assim, esse é um case bem bacana. É um case, isso eu acho que é um case, né? Porque essa foto é de sexta-feira, agora passada. Sexta-feira foi a formatura dele. Se formou em quê? Em engenharia de produção. E tá lá contigo? Ele trabalha com a gente também, mas ele é um consultor da KPMG, né? A consultoria. E... Aquele ali é digital? Não, esse é digital, esse é em Santos. Esse é o nosso painel digital de Santos. 6x3. 6x3. Ali é um front light em Ribeirão, na Independência com a Fiusa, do lado do McDonald's. Aquele na costa ali é um mega painel que nós temos no Guarujá. Esse painel é o único ali, os dois. Esse é na praia na divisa de Pitangueiras com Astúrias ali, né? Umas praias mais conhecidas ali do litoral de São Paulo. Enfim, ali também é um front em Ribeirão Preto. São bastante formatos. Tá bom, Tiquinho. Ô, Cássio, olha só, eu fico amarradão porque eu vejo assim, você estava tocando nesse lance que começou na feira, né, tal, a veia comercial, e aí você me fez uma memória minha, bem molequinho. Eu morava numa rua que tinha uma feira, sei lá, 500 metros de distância. E as pessoas que saíam da feira, elas iam... a pessoa levava num carrinho de madeira, de caixote de madeira, assim, com as rodinhas de rolimã. Sim. Aí a senhora comprava lá as compras e o garoto levava para ela. Assim, levando para as senhoras, né? E aí, cara, a minha memória me levou, cara, a um período que eu eu morava assim atrás da minha casa, era um morro com várias fruteiras, tinha cajá, manga, jambo. E aí, dependendo da fruta que tivesse na época da estação, assim, a feira era todo sábado de manhã. Eu, muito molequinho, eu tinha 7, 8 anos. Eu via as coisas assim, né? E eu subia naquele morro, sexta-feira, pegava coco, romã, manga, e já conseguia de manhã cedo caixote das madeiras, aqueles caixotinhos de madeira das frutas na própria feira, com aquela palhazinha. Sim. Aí botava na porta da minha casa, na porta da casa, punha as manguinhas assim, os troços, e as pessoas vinham descendo e me compravam minhas frutinhas. Sim, e eu com 7, 8 anos de idade. Eu acho que eles compravam assim pra me ajudar, sabe? Pra fazer uma graninha ali, cara. Eu lembrei disso, você falando de começar na feira. E o feirante você assistir um dia de feira, é uma aula de vendas, né, cara? É uma aula de venda. Eu acho que é assim, né? É que a feira ali, pra mim, né, foi assim, a primeira experiência que eu tive ganhando alguma coisa. Do contato pessoal. De ganhar alguma coisa, né? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, talvez, 10, 11, 12, não me lembro bem, mas você não tem que pedir mais um dinheirinho pra sua mãe ali, que era um pouco restrito, aquele tipo de coisa, né? E a feira é bacana porque é literalmente comunicação. É comunicação. É você conseguir se comunicar com as pessoas que estão passando. Hoje as feiras livres, né, como a gente fala, as feiras diminuíram, né? Hoje você tem mega varejões aí, né, esses hortifrutis enormes, enfim, que virou até se complementa com outros produtos, não só, né, com frutas e legumes, esse tipo de coisa. Então a gente vê com menor frequência, né? Mas era você gritando na rua e falando, né? Você fazia algumas frases ali até engraçadas e negociar, né? Você tinha que negociar. Não, mas tá caro, então você pega aqui uma bandejinha, eu te dou essa aqui também. Então era um aprendizado de negociação ali na prática mesmo. Uhum. Né? E isso leva pra vida. Eu acho que é um dom, né? A gente leva. Eu não sei se é um dom, cara. Eu acho que desenvolve, né? Assim, mas eu acho que você tem que ter essa habilidade, você tem que ter isso. Acho que é da natureza da pessoa, né? E eu até costumo dizer, hoje se tem uns nomes aí, né? Que mais modernos, né?
Antigamente era vendedor, aí depois se criou o executivo de contas, o executivo de negócio, o CEO. Eu sou vendedor. Na minha empresa eu sou vendedor. Atendimento para ficar mais, né? É vendedor mesmo. Vendedor. É o que eu gosto de fazer. E quando eu tô ali interno, me dá a impressão que eu tô improdutivo. Cássio, eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de falar que eu sou vendedor. Vendedor, E sempre fui vendedor. O que me tirou do lugar comum foi ser vendedor. Sim. Todas as vezes que eu me encontrei com uma parede na minha frente, intransponível, a minha veia de vendedor foi a que me fez transpor essa parede. Então eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de falar que eu sou vendedor. Eu não preciso botar nome bonito, não preciso disfarçar a minha atividade. A minha atividade é vendas. E se você buscar na história do mundo, você vai encontrar diversas pessoas. Óbvio, tem gente que conseguiu sucesso bacana com outro tipo de inteligência. Mas muita gente se desenvolveu na vida com a inteligência de vendas. Sim. Vendas é um motor para qualquer pessoa que quer fazer qualquer coisa. Você quer ser dentista, não tem problema. Teu filho vai ser engenheiro. Sim. Se formou em engenharia. Se ele for um bom vendedor, ele sobressai sobre os outros, porque ele tem que se vender. Se vender, exatamente. Não adianta ele só, fiz um projeto o marketing bonitão. Pessoal que fala, né? Tem uns nomes ali, mas é isso, é realmente isso, né? Nos traz habilidade para lidar com qualquer situação na vida, né? Qualquer situação. Então é importantíssimo isso, sim. Você dá quantos funcionários, cara? Eu, diretos, 20 alguma coisa, 28, 26, não tenho o número certo. Tem os indiretos, né? O H tem isso hoje, né? Algumas situações de instaladores, né? Alguns profissionais indiretos, mas são em torno de 35 pessoas, mais ou menos. Você constrói suas próprias peças? Sim, todas feitas. Serralheria, serralheria em Ribeirão Preto, à beira do Rio Pardo lá, inclusive, que é o rio que cruza a cidade ali, e a gente confecciona tudo lá, né? Todos os painéis são feitos... Só para a própria companhia? Só para nós. Um outro caso ali de uma construtora que precisa de uma identificação, mas a gente evita, não é o nosso negócio, né? Uhum. A gente confecciona tudo, né? E os painéis, até por... Todos os nossos painéis metálicos, né? Os nossos outdoors, até por legislação em Ribeirão, que exige, né? Seja metálico, é o ideal, né? É o ideal, né? Mas alguma coisa pelo interior aí do Brasil, você vê muita madeira ainda, né? Esse tipo de coisa, né? Mas a gente confecciona tudo lá, né? Então é um processo interessante, né? Você fazer um mega painel, um painel de... Tem painel que chega a ter 12, 14 metros de pé direito, né? Então... É mesmo? Tem painéis grandes aí. Um painel que a gente tem em Bauru, ele tem 12 ou 14 metros. Né? Tá 4 metros de fundação profundo, né? Muita fundação. Assim, a última que a gente fez em Ribeirão Preto deu 2 caminhões de concreto num painel digital. 2 betoneiras. 2 betoneiras. 10 metros 13 metros. 13 metros de concreto. 5 metros para baixo por 2. Pino de 2 polegadas. Um negócio 1,5. E pra gente é um super prazer, né? Você vê aquele... um guindaste levantando uma peça, é um filho nascendo, né? É um filho nascendo. Esse operacional é algo que é apaixonante também, né? Tu gosta? Eu não gosto muito, não. Você vê ali... tudo que envolve ali. Mas né? a tua região também a mão de obra, acho que é bem melhor do que a... Mas é escassa no nosso negócio. Aqui no Rio é complicado a mão de obra, viu? Mas em todo lugar, viu? Eu acho que assim, um dos limitadores para a gente expandir ou para novas empresas surgirem é a questão de mão de obra no negócio, né? Porque nosso negócio exige uma mão de obra muito específica e capacitada, né? Muito. Tem até em um dos podcasts, né, que se falou ali de profissionais. Até o Rodrigo Callas está ali junto com uma faculdade desenvolvendo profissionais para trabalhar no H, né? Ele está fazendo uma faculdade nesse sentido. E a parte operacional, ela é bem escassa também, né? Você tem um profissional, desde que colhe um cartaz, né, até que saiba instalar uma lona, saiba, né, montar uma estrutura de 15 metros de altura,
né? Um soldador que consiga subir num painel e trabalhar numa altura dessa. Então, não é um processo simples, né? E existe uma escassez nesse sentido também, né? Então, é um limitador do negócio, né? A mão de obra é um limitador, acho que em todas as áreas hoje, né? A mão de obra... É por isso que tu é inteligência de mídia, né? Porque, por isso que a gente é inteligência de mídia. Você traz conhecimento também para essa parte aí. Sim. Certamente você vai botando o jovem aprendiz lá, o jovem vai aprendendo com o mais velho, vai criando, vai formando. É isso mesmo, tem que ir formando. E cada vez que a gente dá esse salto evolutivo, né? A gente está vivendo agora um salto evolutivo na mídia H, né? Que a gente sai de peças históricas, clássicas, e traz para peças novas. Essa dinâmica dessa evolução, toda vez que isso acontece, você tem que abrir não só a empresa, mas como a mente para novos tipos de conhecimento, de ensinamento para gente jovem começar, gente que já traz conhecimento de fora para dentro da empresa. Isso é bacana pra caramba. Eu nunca tive essa vocação, embora tenha nascido dentro do ambiente de fabrico de luminosos, essa nunca foi a minha vocação. A minha vocação sempre foi a parte comercial. Eu sou bem ruinzinho na parte de gestão de pessoas. Não sei se meu momento foi um momento mais difícil, mas eu não foi bacana para mim. E aí você tem que, assim, você se junta com pessoas melhores que você, onde você não é bom, né? Sim. Assim, é que a gente tem isso bem internalizado ali, né? O nosso processo, desde o nosso atendimento ali, né? Uma agência, um anunciante, até a entrega, é uma cadeia muito dependente, né? Então a gente tem isso muito... bem essa questão de gestão, não só a gestão de pessoas, mas como o entendimento de todos dentro do processo, né? A gente tem que ter esse entendimento na cadeia, né? Por quê? É uma instalação que tem que ser bem feita, né? Dentro do prazo, uma lona que tem que ficar bem esticada, é uma vistoria num mobiliário urbano que tem que estar ali com as luzes acesas, né? Todos funcionando. Então a gente tem muito isso enraizado nas pessoas, né? Então, eu tenho uma meta com os meus painéis digitais, além, obviamente, de uma meta de crescimento, de nunca ficar com o painel 24 horas apagado, né? Então, esse é um objetivo ali, uma condição imposta a nós mesmos, né? O painel ele pode ter um problema de energia, um problema de uma controladora, né? Mas a gente assim, 2 anos que nós temos painel, nunca ficou 24 horas um painel apagado, né? Então, é uma questão ali de todos estarem com esse pensamento, né? Para fazer uma melhor entrega, para fazer o que é correto, para fazer o que o anunciante espera, né? Acho que esse é o intuito. Então, você tem que acompanhar o processo, né? Você tem que acompanhar esse processo, essa questão operacional, essa questão de serralheria, que faz parte do nosso negócio. Nosso negócio é painel, né? Ele é físico ali. É chão de fato. Ele existe, né? né? Então tem que ser acompanhado, né? A gente tem que ter isso muito bem alinhado, né? Desde a confecção até a instalação, né? Existe, né? Você tem uma lona para ser colocada todas as semanas, né? Um cartaz para ser colado a cada 14 dias, então... Desde o trabalho mais simples ao mais complexo, né? A gente trabalha à noite, a gente trabalha, né, para entregar dentro do prazo. A empresa lá funciona 24 horas? Não. Na verdade não, mas o operacional está à disposição 24 horas. E o monitoramento sim, 24 horas? Sim, o monitoramento de painel sempre. Né? Tem sistema, avisa tudo, né? Mas está sempre... bem monitorado. Mobiliário em Santos, são quantas peças? É abrigo? Não, relógios. Relógios, canteiro central, 75 faces hoje. A maior cobertura... Só relógios? Só relógios. A maior cobertura... Por que não abrigo? É um outro formato de negócio, né? Mas tem outra empresa? Não tem. Por que tu não pega? A licitação lá foi para... Concorre um com o outro, né? Literalmente, não faria sentido, né? Pelo formato que já existe nos canteiros centrais, né?
Então é um formato bem interessante porque ele está nos canteiros centrais da cidade, praças, né? Pista de vai e volta, dupla face. Dupla face, são 75 faces hoje. Santos é uma cidade muito pequena, né? Uma ilha, né? Santos é uma ilha, é muito populosa. Também uma cidade interessantíssima porque a gente chama de Baixada Santista, né? A Baixada Santista que a gente fala, né? São 9 municípios, né? Pega todo o litoral sul de São Paulo, né? Que a gente fala, que vem desde ali de Peruíbe, né? Perto de Ilha Comprida, quase divisa com o Paraná, e vai até Bertioga, né? Essa é a Baixada Santista. Guarujá passa por São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá. Então, Santos é a capital ali dessa Baixada Santista, né? É similar, lógico, numa proporção diferente ao que é Ribeirão Preto, né? A Baixada Santista tem 1.800.000 pessoas, né? Que também utilizam da estrutura de Santos, né? Além, obviamente, do porto, né? O maior porto da América Latina. Empregador lá, né? Empregador demais, arrecadador, né? de receita. Né? Você tem um polo estudantil também, uma excelente estrutura turística, né? Uma cidade muito organizada, muito bonita, de prestação de serviço também. Então, mas é uma cidade, uma ilha, né? Você tem uma limitação geográfica lá. Então, o canal, né? Você tem para o lado do canal, do porto, né? Já a divisa ali passando o canal é o Guarujá, as costas é a Serra do Mar, pro outro lado é São Vicente, totalmente conurbado, né? De um lado da rua é Santos, do outro é São Vicente e o mar. Então é uma cidade que, né, não tem como se expandir. Por isso que é uma cidade, não tem o número, mas muito edificada, né? E a gente consegue uma cobertura hoje, a maior cobertura da cidade, né? Pegando todos os 7 canais, Santos tem 7 canais, né? A praia tem 7 quilômetros, a cada 1 quilômetro é um canal que entra para a cidade. E as principais vias, então hoje é a maior cobertura. A maior cobertura é a mais impactante, né? Você tem os totens nos canteiros centrais, né? Então é uma cobertura muito eficiente. Tem interesse em expandir essa parte de imobiliário? Sim. A área pública? Na participado, essas coisas? É área pública, né? Ela está em área pública, né? E assim, hoje é um número considerado ideal, né? Pelo tamanho da cidade, pela geografia da cidade, né? Então, é uma cobertura muito eficiente. Então, mas você está nesses 7 quilômetros? Não só neles. Eu estou por toda a cidade. Tá. O centro histórico, as entradas, né? Toda a orla de Santos, né? Então, as principais avenidas, né? Ana Costa, super tradicional ali. A gente tem todo o canteiro central dessa avenida. Então, é uma cobertura a maior, né? Maior formato, maior número de faces que tem na cidade, né? Santos é uma cidade muito boa. Em relação ao OH também, né? Existe digital, existe outdoor, né? Uma quantidade menor, existem penas em Santos, frontes, né? Uma cidade que tem uma diversidade de formatos de OH muito boa. Aí uma alta demanda, né? Santos é uma cidade de alta demanda. Santos é uma das poucas, né? Cidades do litoral de São Paulo que tem demanda perene, constante, não só no período de alta temporada, tipo Santos e Guarujá, né? Então, tem vida própria fora da temporada, né? As outras cidades são menores, não todas, né? Mas a maior parte são cidades menores e não tem uma demanda publicitária tão grande, né? Então, é um excelente mercado, uma excelente cobertura, né? A gente fez esses investimentos e mudou o cenário do OH em Santos, né? Quanto tempo você está lá? Desde 2018. Desde 2018. 5 anos, indo para 6 anos aí. Felizão. Muito. É uma super cidade, muito organizada, com alta demanda, e a gente consegue entregar em alto nível, né? Isso é importante. Então, o mercado local não tão bom, né? Como costuma ser o interior, mas as demandas nacionais muito altas, muito grandes. É um excelente mercado. E uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade muito, muito organizada, muito bonita. Uma cidade espetacular. Santos é uma cidade espetacular. Ô, Cássio, você tem um filho? Não, 3. 3 filhos? 3 filhos. Eu tenho o Matheus, que tem 25 anos, se formou. Formado? Foi até interessante. Aquela foto ali foi interessante. Que a formatura dele foi sexta-feira. Sexta-feira agora. Sexta agora. Nós fizemos a foto, né? E acabando ali a formatura, a gente foi comer uma pizza ali
Em 20 minutos, aquela foto estava no nosso painel digital, parabenizando ele ali, um negócio fantástico. Os amigos dele passando na rua, Matheus, eu te vi naquele painel, não era você? Olha que interessante, né? Até a questão da mídia, a gente conseguiu fazer uma foto em 20 minutos no painel. É a agilidade do digital, né? E ele tem 25 anos, formou, a ideia é vir compor com a gente, né? Ele tem um projeto de vida que hoje ele já trabalha conosco, nos dá ali uma visão diferente, né? De negócio, mas bem consciente que tem que aprender, que tem que chegar para agregar, né? Então, ele se posiciona assim. Então, ele nos ajuda. Ele vai atrás de terreno para alugar, né? Então, ele participa ali do processo. Cada painel que é instalado, quando ele pode, ele está presente, está na rua, está vendo, né? Tá ajudando a ver posicionamento, tudo o que envolve ali uma operação de instalação de um painel, né? Pô, ali vai ficar bom, e sobe escada, e monitora, e veja a altura que vai ter que ser de poste, né? O que vai ter um melhor impacto, uma melhor visualização. Então ele participa disso tudo, né? E hoje ele trabalha numa grande consultoria, né? E a ideia é ele vir pro negócio aí em breve, né? É o sonho de todo principalmente dele, inclusive, né? Então, e os outros dois? Os outros dois, eu tenho o Luca, ele tem 16 anos, né? Ele estuda hoje, gosta também muito do negócio, vê os painéis, fica ali todo maravilhado, né? E aí tá se formando ali, vamos ver o que ele pensa em relação ao negócio, mas também gosta, né? Sabe, vê tudo certinho, ele vibra, né? Pô, aquela campanha, né? Ele é ligado em marcas, né? Então ele fala, né? Nossa, a Natura tá no painel, né? Ele vê as grandes marcas no painel, ele sente um super orgulho, né? E a Luísa, que é minha filha mais nova, que tem 14 anos, né? Ela também é super orgulhosa, ela é fantástica, assim, né? E aí ela tem uns pensamentos muito nova ainda de ser médica, a hora ela muda para outra situação. 14 anos, 14, mas adora os painéis, né? Então, ela tem um medo de ver um painel sendo instalado que é absurdo. Ela fala, pai, eu não vou lá ver. Na hora que o guindaste pega o painel, ela fica desesperada, ela acha que aquilo vai cair todo, é muito bacana, assim. Mas todos ali nasceram no negócio, né? O Matheus, quando eu comecei a trabalhar tem 25 anos agora, ele tinha 3 meses, eu acho. Então sempre me acompanhou, né? Sempre estava junto, vendo uma situação operacional num final de semana, uma montagem, uma colagem que eu acompanhava um operacional. Então ele cresceu no meio, né? E os demais já vieram quando a gente, né, já estava com a empresa, né? Quase ali numa transição, então... Tudo corintiano? Todos, né? Fez 100%? Todos 100%. É isso aí. E minha esposa também, né? Que começou o negócio comigo, né? Ah, ela tá contigo lá? Também tá comigo. Veio do negócio, da mesma empresa, né? E hoje atendimento também na veia, atendimento e ali administrativamente também conduz muitas coisas, né? Então é bem bacana. E nós temos uma outra sócia também, que é a Ira Rodrigues, né? Que fica em Araraquara, começou com a gente também no processo, todos os atendimentos, todos bons vendedores, vamos dizer assim, né? Também conhece ali, veio comigo da outra empresa também, e tem um conhecimento muito amplo de negócio, faz atendimentos ali espetaculares também. É uma boa equipe. É uma boa equipe. Tu tá com 46 anos? 46 anos. Pô, tu tá um garoto, cara. 46 novinho. anos. Desde os 21 no negócio, né? 46 anos. Qual o futuro que você vê para a mídia e para o meio como um todo na tua região? Assim, o nosso projeto é partir para peças diferenciadas, né? O que eu vejo, o bom e velho outdoor vai continuar existindo. O clássico. Vai continuar existindo, né? Ele é fundamental eu vejo assim, na pulverização da comunicação na cidade. Né? Então, cada cantinho ali você tem um painel. Né? Então, é importantíssimo isso. Eu estava em uma cidade de Tuverava,
no final de semana, existe uma vinícola em Ituverava, né? Na região de Ribeirão Preto, que é uma região tradicionalmente de cana, de usinas, né? Uma das maiores produções de açúcar aí, de álcool, está na nossa região ali. Mas tem vinícolas ali agora também, uma vinícola excelente, Ituverava, de um amigo, né? Fui lá visitar, passar um dia ali. Tem outras duas que na região de Ribeirão, ali perto de Cravinhos, que eu não me lembro o nome agora. E coisa de qualidade, de muita qualidade, né? E vim por Franca, né? Que fui deixar meu filho lá. E aí a gente passa por uma cidade que se chama Jeriquara. Nunca ouvi falar. Ninguém ouviu falar. É como se fosse um vilarejo, né? Que fica entre Franca e Ituverava, que também é uma cidade pequena, deve ter ali seus 60, 70 mil habitantes, né? Na beira da Anhanguera, né? Num circuito ali sentido Uberaba. Em Jeriquara tem outdoor. Na entrada da cidade, até de um amigo lá de Ituverava, Pimentel. Então, assim, o outdoor ele faz seu papel ali, né? E vai continuar existindo. Mas eu vejo o negócio, óbvio, a digitalização, né? A digitalização é inevitável, né? Os painéis digitais, os mobiliários digitais, que a gente vai começar esse processo no litoral agora, né? Colocando as nossas peças são estáticas, né? O scrolling rotativo de 3 faces. Scrolling. Scrolling, E a digitalização é algo que é inevitável. Sim. Ali o futuro. Vai dar outro charme, né? Então eu vejo assim, né? A gente já está com esse investimento já programado para lá, para Santos? Para Santos, para começar. E formatos diferenciados, né? Então eu vejo muitos anunciantes pedindo formatos diferenciados, né? Frontlight, peças diferenciadas de maior impacto. Então o nosso planejamento é esse, né? A gente está fazendo uma expansão pelo interior, né? Em cidades médias, né? Então eu coloquei um painel digital em Araraquara há 2 anos atrás. Pô, mas você vai colocar Araraquara, 200 mil habitantes, 220 mil habitantes, será que comporta? Comporta. Claro que comporta. Né? Pô, você vai colocar no Guarujá não tinha painel digital. Hoje apareceram outros ali, obviamente, de concorrentes, mais empresas. Pô, vou colocar no Guarujá, vamos lá, vamos apostar, né? Então a gente está fazendo uma expansão, né? Nossa meta até o final do próximo ano, ter 20 painéis. Estamos expandindo ali para mais cidades, né? Buscando novos espaços e a gente criar um circuito interior com painéis digitais, né? Então, esse é o nosso maior investimento, vai ser nessa digitalização, né? E buscar esses formatos diferenciados, né? Então, em Araraquara, por exemplo, nós temos Frontlight, além do digital, né? Então, eu vejo, assim, diminuir um pouco ali, diminuir a expansão do outdoor, né? E aumentar ali as peças especiais de maior impacto, vamos dizer assim, né? E se manter o outdoor, porque ele vai continuar, no meu modo de enxergar as coisas, sendo fundamental nessa pulverização, né? No mix ali de mídia, né? Mas a digitalização é inevitável. Qual o formato dos teus relógios lá de Santos? É o formato padrão que se tem aqui no Rio, da Deco, da Clear, né? É o totem de 1,22 por 1,79, 77, 79. É o mesmo formato. É o mesmo formato dos relógios aí de rua aqui do Rio, dos abrigos. E você tem visto a Deco, mais até a Deco, tem feito, eu tenho visto publicações deles, com peças com projetos especiais. Você tem visto isso? Bastante. Isso eu acho que é um... É fantástico. Isso aí, assim, existe algumas questões, né, de projetos especiais. Isso vem lá do passado, do outdoor também. Teve uma campanha bem interessante agora, que deu uma repercussão muito boa da Firmeza, se eu não me engano. Sim. Feita pelo Vex. A Vex fez ali um sequencial, mas estava em várias cidades com outdoor também. A Vex fez aquele sequencial perto do aeroporto, na Dutra, né? Os apliquezinhos. Isso, da Taylor, né? Do nosso amigo Léo. Eles viabilizaram esse negócio.
E foi feito outdoor também, especial. Né? Pelo Bauru, em algumas cidades foi feito com apliques, esse tipo de coisa. E nos relógios, na Avenida Paulista, que eu passo ali semanalmente no caminho do meu escritório em São Paulo, você já tem os projetos especiais nos relógios e nos abrigos também, ali da Eletromídia, já praticamente de uma forma fixa. Né? Então é interessantíssimo isso. Até essa semana eu vi uma campanha... Bradesco Seguros? Não, foi uma campanha, acho que era do governo do estado, de queimadas, para se evitar queimadas no estado, né? É uma época o interior fica muito seco, agora o interior de São Paulo, enfim. E você tinha ali Evite Queimadas, era um relógio digital da Decor que mudava, ficou exclusivo para esse projeto. Aparecia alguns animais, né? Uma onça aí da fauna brasileira, e em cima tinha uma onça deitada, em cima do relógio tinha uma onça deitada, né? E mostrando ali, mudando, alterando as imagens, aparecia acho que um tamanduá, não sei, né? Uma campanha de prevenção de queimadas. Isso se destaca muito, chama muita atenção. Né? Então é uma crescente, mas ainda existe um limitador de investimento ali para a confecção disso. Então, hoje ainda, eu acredito que apareça mais nos grandes centros, né? Pois é. São Paulo, Rio... Por que eu toquei isso? Porque você já tem a parte de indústria, né? Sim. Do pessoal todo lá de montagem, de serralheria. E talvez fosse um caminho bacana para você traçar lá. Sim. Não só nos relógios. A gente tá falando de relógio porque eu citei como exemplo, porque eu tenho visto os caras fazendo esse aí, a Eletromídia também, com os abrigos de ônibus. Fazendo o projeto especial, ele tem uma repercussão não só na audiência ali em loco, mas viraliza, vai longe. Isso é fantástico. Hoje existe. E você tem a capacidade de produzir isso lá. Só precisa do criativo inventar coisas. Exato, mas existem empresas hoje, né, principalmente em São Paulo, que são específicas para desenvolver. Eu vou trazer uma aqui essa semana. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, né? Então, é uma questão assim de relação investimento com o mercado mesmo, né? A verba, a gente costuma dizer assim, por mais importante que seja a cidade, enfim, interior e capital é capital, não adianta, né? Os investimentos são diferentes, as verbas são diferentes e às vezes inviabiliza, né? Engraçado, porque o consumidor é igual, o preço do produto é igual. Mas cai nas estratégias aí, né, de anunciantes, né? A gente está sempre à disposição para fazer. Eu penso que você falou tudo, traçou um plano brilhante para a tua empresa. Eu fiz esse comentário sobre os projetos especiais porque eu produzi, né, cara? Eu te falei, eu vim de fabrico. Sim. Então eu sei exatamente como é que faz um aplique. Eu vejo às vezes um aplique saindo, chega no meu equipamento, o aplique chega lá e tal, é montado, é retirado, é bonitinho e tal. E eu vejo, assim, a produção, quanto mais você produzir projetos especiais, mais o custo de execução vai ficar mais acessível para outros players fazerem projetos especiais. Exato. E quanto mais projeto especial é visto, mais peça, mais equipamentos vão ser... Hoje, você falou ali na Paulista. Sim. Mas talvez na Berrini não tem. Não tem. A Paulista é uma avenida de projetos especiais. É um monstruário. É um monstruário. Então, mas isso, isso aí numa cidade... Cara, o reverb que dá numa cidade de 200 mil pessoas, cara, potencializa muito. Todo mundo vai falar sobre aquilo que viu. O efeito vai ser maior. Vai ser maior. Com certeza. O efeito e a gente que está fabricando lá, que tem o soldador, que tem o equipamento de corte, que tem as calandras, que tem os negócios lá, a gente sabe como é que faz. A gente sabe que, às vezes, você imagina uma engenharia bizarramente complexa e não é uma execução simples, tranquila, fácil de implantar, fácil de retirar. Falta um pouquinho também... Não generalizando, mas falta um pouco do profissional da agência conhecer o interior também, né? Então isso
a gente percebe que falta um pouquinho também. Ele tem um entendimento ali do que são as cidades, né? Muitos não conhecem as cidades. Os caras estão conhecendo o número, Cássio. É número. Essa garotada nova, ela fica olhando uma tela de computador, cara. A gente tem feito, começamos há 2 semanas atrás, um roadshow, né? Que nós estamos fazendo nas agências, nos nossos parceiros anunciantes. E o que é isso? A gente está levando... tive na Chico H, né, com o Chico. Grande Chico. Onde anda Chico Preto? Chico, inclusive, que é meu irmão, meu beijo, grande amigo. Chico. E, assim, ele e mais alguns aí são os que mais me incentivaram, me ensinaram, me deram oportunidade e possibilidade, né? O Chico, o Paulinho, e tantos outros aí, o Nando Rodovalho, o Sim Ferrari, o Emerson, né, que esteve aqui recente também, e muitos outros aí, né, PP, grande amigo também, aí, mais muitos aí. Mas estive com ele lá e foi interessante que a gente fez uma apresentação, ele conhece muito, o Chico conhece muito, né? E nós fizemos uma apresentação lá na Chico H para a empresa dele, mostrando a realidade da cidade. Estivemos lá, estivemos junto ao pessoal da Action também, né? Mostrando... começamos isso agora. E a gente está levando isso para todos ali que obviamente tem interesse. É mostrar o que é a cidade, é o que o GeoFusion não mostra, né? O que um software não mostra. E isso no H é importantíssimo, né? Os diversos softwares que existem, eles vão te dar ali os números, eles vão te dar o que é o impacto do ponto, qual que é a frequência que vai ter, e todas essas métricas aí. Mas só que o OH não é mídia digital, né? É muito diferente. E conhecer a essência da cidade, eu acho que é fundamental para uma boa programação de mídia OH nessas cidades. E isso vem acontecendo pouco, né? Então, tudo bem, a tecnologia nos ajuda, muito, né? Um Google Maps que não existia antigamente. Hoje um profissional ele vai lá com latitude e longitude, ele entra lá, ele vê o que é o ponto, ele talvez veja se tem uma boa visualização ou não. Mas a essência da cidade, não existe ainda software que mostre isso, né? Então, como que é Santos? Né? Muita gente fala, eu quero um roteiro na Orla, né? Não, só quero Orla. Tá bom, eu tenho, mas peraí, Santos não é só Orla. Talvez seja a Orla para um paulistano que conhece Santos como turista, que vai para Santos na praia, né? O Guarujá não é só Orla, né? Então, assim, isso a gente tá levando, né, uma explicação, o que acontece na cidade, né? O que nós temos aqui, o que o Geo não mostra, né? Ribeirão Preto, por exemplo, é uma grande cidade de eventos, né? Então você tem um dos maiores festivais de rock do interior do Brasil, que é o João Rock. É um negócio magnífico, em público, que envolve a cidade. Nós temos ali diversos eventos, é uma capital assim, regional, como eu disse, né? Mas culturalmente muito forte, né? Então você tem, por exemplo, essa turnê do Titãs, que teve aí, a despedida do Titãs, né? O reencontro. A única cidade do interior que teve o show foi Ribeirão. A única cidade do interior do Brasil, né? Você tem os shows internacionais, né? Quando esses artistas vêm para cá, num Rock in Rio ou algo do tipo, eles vão para Ribeirão Preto, porque sabe que ali vai ter público, né? Então você tem diversas situações, que Ribeirão é um super polo gastronômico, né? Tudo bem, já mostra ali os restaurantes, né? Mas não diz quem vem de fora, o que envolve tudo aquilo. Então, essas situações hoje, conhecer a cidade na essência, né? Poder olhar aquilo e falar, opa, peraí, né? Nós temos um painel na Avenida Presidente Vargas, em Ribeirão, que aqui eu posso fazer um negócio diferenciado, que é o coração da cidade aqui. Então, hoje a gente não tem mais isso, né? A gente não tem muitas vezes a oportunidade de conversar, explicar isso e sugerir. Eu falo isso o tempo todo, isso cara. É difícil. Eu falo isso o tempo todo. E a gente não tem mais, né? Como se fazia antigamente, né? O Emerson teve aqui esses dias com você, assisti a entrevista dele.
E ele estava dizendo, né? Pô, a gente conhece cada lugar, né? A gente conhece cada espaço ali, né? Com certeza. Assim como o Chico também, né? Essas empresas hoje, eles conseguem ali levar o conhecimento, né? Esses planejadores, eles conseguem levar o conhecimento que eles têm nacional, né? De 25, 30 anos de negócio, né? Pro anunciante, né? Mas e a equipe ali, né? Ela começa, e nem todos, né? Tem essa bagagem, né? De 30 anos de mercado. E não há feeling, né? O Cássio, eu falo isso o tempo todo, cara. Nada substitui o ser humano, nada. Você pode fazer o que você quer. Eu vi agora, tem uma semana, sei lá, um pouco menos. McDonald's faz um orgulho, é minha primeira loja sem a mão humana. Porra, eu esconderia isso, eu não divulgaria isso. Sim. Porque, cara, a gente quer a gente quer ter contato, a gente quer humano. A gente não quer, chegar falta numa... isso. É legal como um complemento do teu atendimento para aquele local que se automatizou tudo para facilitar a vida de quem? Do humano. Mas o humano quer o quê? O humano quer humano, cara. O humano quer apertar a mão, quer olhar no olho, quer abraçar, quer sair para almoçar, quer conversar, quer sentir como é que é Ribeirão Preto, quer sentir a pujança da cidade. Eu tava lendo, fazendo meu dever de casa antes de receber. Sim. Cara, a impressão que eu tenho de Ribeirão, Tiquinho... Separa uma passagem pra mim pra Ribeirão. Porra, velho. Fantástico. Um lugar, agora você falou polo gastronômico. É um polo gastronômico. Porra, mano. Você tem, provavelmente, se tem polo gastronômico, se tem a qualidade de vida, se tem a IDH, se tem uma renda per capita maravilhosa, eu vou, sem sombra de dúvida, falar que eu vou me hospedar num puta de um hotel bacana. Com certeza. E assim, isso, né? É questão da relação humana, não tenha dúvida, para qualquer negócio. Mas pro nosso negócio OH, isso é fundamental. Eu não consegui ainda enxergar um software, seja o que for, que substitua isso. Não há. Né? Então, tudo bem. Hoje, se tem ali muita gente trabalhando no formato híbrido, em home office, né? Isso dificulta até um pouco. Né? Mas a tecnologia ajuda, claro, mas as pessoas... principalmente nas grandes cidades, óbvio, não dá para fazer isso num continente como é o nosso, né? Mas precisava ter um conhecimento em loco. Precisava voltar ali dos principais mercados. Falta isso. Deixa eu ver como é que tá a cidade, deixa eu sentir o que é aquilo, né? Deixa eu ver esse impacto que esse software está me dando. Nossa, é alto, mas deixa eu ver o que é ali. Não vai ser uma foto que vai substituir. Hoje a gente tem Instagram, que a gente posta e dá exemplos, mas nada como sentir a cidade. Exatamente. Né? O que é uma via expressa em Araraquara. Né? O que representa aquela avenida ali. Eu citei esse lance do McDonald's, que falei esconder isso, né? Eu acho assim, McDonald's, faz o teu atendente ser um cara bacana, atender super bem o teu cliente, e aí divulga isso. Que essa pessoa, olha como é que a gente atende, que é o calor humano que tem na nossa companhia. Não o inverso, nós temos zero humano. Então a gente está caminhando, essa pergunta eu tenho feito recorrentemente, cara. A gente quer isso. Precisa. Não, mas... a gente quer... Não. A gente, todo esse progresso, toda essa automatização das coisas, toda essa coisa assim que não há mais o coração, o sangue quente batendo, não tem mais. A gente quer isso, a gente quer algoritmo, a gente quer esse troço todo. Eu fico me perguntando muito seriamente, vocês são a Califórnia brasileira, né, conhecido. Aliás, por que é conhecido como Califórnia brasileira? Por causa do clima? Hoje, não, acho que não é só por causa do clima. Hoje é uma cidade que na década de 80, né, foi até hoje, assim, até se arrependem um pouquinho disso. Disso? Né? Porque isso foi em 80, muito antes, ali na década de 80, de eu conhecer ir para Ribeirão Preto, né, que é uma cidade que começou a ter um desenvolvimento muito rápido, né? E, enfim... Califórnia é a vanguarda do mundo, cara. E se usou esse título, eu não lembro ali bem a história, mas quem que falou isso, e começou a atrair muita gente para Ribeirão, né?
Muitos migrantes foram para lá, para a cidade, e deu até um boom meio desorganizado, né? Então a população teve um salto muito grande que se divulgou, né? A Califórnia brasileira, aqui você tem possibilidades, muitas oportunidades, crescimento, emprego sobrando e tal, e se fez essa divulgação e ali, né? Teve toda essa repercussão, né? Então, hoje é menos utilizado esse termo, né? Hoje se fala ali muito da questão da capital do agronegócio. Do agro e dos shows, né? Da capital do agronegócio. Hoje a cidade, ela se auto-intitula dessa forma, né? Que é verdade, né? Também é um polo cervejeiro muito interessante, né? A Colorado é de lá, né? Hoje é adquirida pela Ambev. Cerveja Colorado, era de verão. Existem várias outras... Ai, o tempo que eu bebia. Micro cervejarias na cidade. Artesanais, Artesanais. Hoje tinha a capital do chopp também, por conta do pinguim, né? Tinha aquela tradição, tinha uma fábrica da Antártica ali, uma lenda, né? Que o chopp vinha direto pro pinguim por uma tubulação por baixo, né? Que eu sustentava isso. Quando recebia o pessoal de agência que ia para Ribeirão, pô, quero ir no Pinguim, vamos no Pinguim. Na verdade, aquela história, os garçons ali confirmavam, né? Verdade, Cassio, é verdade. E não era verdade, mas a gente mantinha a história, a lenda, né? A fábrica foi embora e não tem mais lá, mas o Pinguim continua tradicional. E a capital do chopp, né? Então a Califórnia brasileira é a capital do chopp, é a capital do agronegócio. Então tem alguns títulos, mas hoje o que define mesmo a cidade é a questão do agronegócio. Isso é o que define Ribeirão Preto. Cássio, amei conversar contigo, irmão. Você sabe que você está... Aliás, eu vou te fazer a pergunta. Tá inscrito no canal? Tô inscrito no canal. Aí sim, pronto. Tô inscrito. Não, boa, me deu até um... lógico. Sim, sim. Mas você sabe que a gente aqui, quando a gente vai encaminhando para o encerramento, a gente pede ao convidado que cunhe uma mensagem bacana, que eu vou pegar essa mensagem, vou botar ela num baita de um painel digital com a sua foto. Isso e aí, fica à vontade para fazer isso. Não, isso aí. Eu, assim, vendo os demais participantes, né, uma dica empresarial que alguns dão, eu não sei se eu me sinto capacitado para isso, né? Mas, assim... Solta o carro. Assim, a minha frase ali, né, que até respondi para vocês, é mais humana, né? Mais diz respeito a isso que a gente estava falando das relações humanas, né? Então eu coloquei ali. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, né? Acho que... A vida é bonita e é bonita. Como assim, amante do samba. Tu é amante do samba? Sim. Pô, que legal. Corintiano. Corintiano, minha família, arrisco um cavaquinho ali, meu filho toca mesmo? Sim. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, né? Falta um pouco de... pureza na resposta. Né? Falta a gente aceitar mais a vida, né? Não querer ser tão ganancioso e viver um pouco mais, né? Viver com mais leveza, com mais pureza, com mais sinceridade entre as pessoas. Eu acho que isso começa a se perder um pouco, né? E se perder um pouco até nas relações de negócio, né? Então a gente... Lógico, as coisas evoluem, as pessoas evoluem, os pensamentos são diferentes, né? O que eu penso é de uma forma, né? A gente tem algumas gerações na empresa, eu e minha esposa, que temos ali 46, ela tem 50, nossa sócia tem 35, 36, meu filho tem 25, então os pensamentos são diferentes, né? Isso a gente tem que entender, mas relação de sinceridade, isso tem... relação de amor, de carinho, isso tem faltado um pouco nos negócios, né? Então, nós temos os nossos grandes amigos, né? Citei alguns aqui, lógico, esqueci de diversos, mas essa relação humana que nós temos, essa pureza, né? Vamos dizer assim, de sinceridade, de troca de emoções, vamos dizer assim, isso tem se perdido um pouco, né?
Eu acho que a gente precisa disso aí para. Então vai pro painel como? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Das crianças. Vai pro painel assim. É isso aí. Grande Cássio. Obrigado. Se você curtiu, conheceu o Brasil Conhece, Ribeirão Preto, pega o aviãozinho, vai pra lá, vai conhecer o Cássio. E não deixa de se inscrever no canal, acompanhar a gente no Spotify, cara. Vou te falar, nós estamos bombando no Spotify. Se você for lá, já deixa 5 estrelinhas. E no Instagram é a J Podcast Oficial. Senhoras e senhores, Cássio Albuquerque, salva de palmas. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Você foi muito querido, cara. Muito bom. Obrigado, Jota. Muito legal. Adorei. Amei ter você aqui, cara. Muito bom. Agora me fala aqui, você também bate uma violinha? Não, violão não. Não, só cavaco. Eu comecei tocando cavaquinho. Eu ganhei o cavaco da minha mulher, cara, não consigo. O bracinho é tão apertadinho que meus dedos... Você vê, o violão pra mim é muito grande, mas eu comecei a tocar, eu sempre gostei de samba, né? Sou portelense. Olha só. De super coração, já tive oportunidade quando meu irmão morou Tinha que ser Gaviões, pô. Também. Tá. Também. Mas assim, a minha escola de coração é a Portela, né? Pela história do samba. Eu cresci ali com meu pai escutando Paulinho da Viola, né? Escutando o Monarco. Escutava bem, né? Candeia. Então, a minha formação foi aquilo. E a primeira vez que eu consegui Paulinho da Viola é o meu artista, não cantor, meu artista predileto. Cara, você pega a letra do Paulinho da Viola, fantástico. E assim, fui começar a aprender a tocar cavaquinho com 14 anos, 15 anos, um pouco tarde já, né? Então a gente tinha ali em São Paulo um grupinho ali que tocava, tal, né? E meu filho desde pequeno pegando meu cavaquinho, o Matheus toca também? Toca bandolim, cavaquinho. Bem. Ele toca bem. Eu sou um curioso, assim, né? Vou lá e a gente faz um barulho. Ele toca choro, né? Então, aí exige estudo, né? Não que o cavaquinho não, um acompanhamento, uma harmonia não exige ali um estudo, né? Mas é outra escola, né? O bandolim. E aí ele começou em Ribeirão, pegava meu cavaquinho. Um dia eu comprei para ele um cavaquinho de essas feiras de artesanato que tem na cidade, que é um cavaquinho de brinquedo. E ele com 5 anos, ele pegava aquilo, ele via que o som não era igual. Aí dei para ele, porque eu tinha medo que ele derrubasse o meu. Ele, não pai, esse não quero teu. Ele já sabia que o som era diferente, não quis nem saber do cavaquinho dele, era de madeira, mas era uma porcaria de brinquedo. E aí eu falei, pô, vou comprar um cavaquinho para esse menino. Pegou um dia numa loja de instrumentos musicais na rodoviária de Ribeirão Preto, que existe até hoje lá. Ele tinha um cavaquinho assim, aí ele tinha uns 7, 8 anos. Eu tirei o cavaquinho pra ele fica naqueles ganchos assim, né? Não alcançava. Aí o cara da loja olhou assim, meio... Eu dei o cavaquinho pro menino, né? Aí ele pegou e... Eu afinei o cavaquinho. Aí dei pro Matheus, ele era pequeno. O cara falou, não pode brincar não. Eu falei, não tá brincando não. Aí ele pegou o cavaquinho, mandou um choro, pedacinhos do céu, começou a tocar no cavaquinho. Aí o cara olhou assim, não, pode ficar. Viu que não soube atender, né? Eu falei pra ele, eu quero 2 desse aqui. Pô, não tenho, só tenho um. Eu falei, pô, então vou buscar em outra loja. Cara, primeiro ele, né? Não pode mexer, né? Falta de habilidade. E aí eu peguei e comprei um bandolim pra ele. Um bandolim assim espetacular de um carioca que o luthier, ele chama Araújo. Né? Sim, famoso. Faz um bandolim assim espetacular. Peguei esse bandolim pra ele. E aí ele foi pro choro. Com 9 anos começou a tocar chorinho com um dos maiores bandolinistas que existe no mundo, na minha opinião, que é um cara de Ribeirão Preto, chama Thiago Santos. Ele é um cara espetacular, diferenciado. Fez até o mestrado dele na Federal aqui do Rio, né? Que é uma grande faculdade nessa questão musical. Compositor de choro, se apresenta aí no mundo todo. E esse cara dava aula no Centro Cultural de Ribeirão Preto, da prefeitura. Meu filho teve ali a sorte, o privilégio de cair com esse cara e
E ele conseguiu passar um pouquinho ali do que ele, né? E aí ele depois adora, mas depois ele entrou na faculdade, aí exigia muito, foi deixando o bandolim um pouquinho de lado, né? Mas a gente adora muito. Mas uma hora ele vai encontrar o instrumento de novo, cara. Vai. Porque E a gente adora. E né? meus filhos todos, né? Minha filha adora, toca pandeiro. Minha filha toca pandeiro, que é um instrumento muito difícil. Eu não sei tocar, né? Pandeiro você tem que ter um pulso muito firme, né? Porque é cansativo, né? E ela adora. Então, assim, todos gostam ali, né? Gosta de samba, é o que a gente ouve no carro, né? É o que a gente ouve no dia a dia. E canta. E vai ouvindo e vai cantando, e olha isso aqui, olha essa passagem, olha esse instrumento, olha esse arranjo, escuta esse arranjo no violão, ó que bacana. E a gente adora, né? Adora. É isso aí. Então dá uma cantadinha aí. Puta vida! Como é que é? Trama em silêncio teus planos. Trama em segredo seus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos. Fere quem tudo perdeu. Coração leviano não sabe o que fez do meu. Isso é um poeta. Isso é uma poesia. É uma das músicas que eu mais gosto do Paulo Gavala, se não a que eu mais gosto. Coração leviano. É fantástico. Fantástico. Queridão, mais uma vez, você teve o primeiro episódio que tem duas finalizações. Eu curti muito conversar contigo. Eu quero que tu venha, nós estamos planejando aqui fazer uma festa de fim de ano com o pessoal que gosta do conteúdo, que participou dessa trajetória. Cara, vocês enriquecem, as estrelas aqui são vocês. Vocês é que enriquecem esse conteúdo, traz toda essa energia bacana. E eu te agradeço mais uma vez muito. Eu te agradeço, fico feliz. Espero ter você aqui mais vezes e, se possível você venha nessa festa. Tá bom? Estarei presente. Obrigado mais uma vez, cara. Muito obrigado. Valeu. Agradeço demais. Obrigado.